Bom, vamos lá. Meu comentário não vou me alongar muito não, acho que é bom até para a gente socializar a palavra, né? Porque esse início do capítulo é bem rico e a gente vai voltar em alguns pontos, né? Eu achei emblemático, e o vídeo que eu divulguei hoje no grupo fala um pouco disso, né? Da finalização do capítulo passado, né? Quando o Calderaro e o André Luiz dizem assim, até agora a gente ajudou, né? Mas quem ama é que vai resolver a situação. Como se dissesse assim, a gente tem conhecimento, orienta. Eu fiz no vídeo uma ponte com a doutrinação. Os doutrinadores em reunião mediúnica, a tarefa é essencial e não dá para exigir mais do que isso, é botar o espírito para pensar, suscitar alguma reflexão, os benfeitores fazem o resto. Aí vocês vão me perguntar, não há doutrinadores com perfil moral de alta estatura? Mas a gente não pode exigir isso para todo mundo. Um Bezerra de Menezes conversava com a entidade que a entidade se derretia na frente dele. A entidade mais odienta, né? Um Eurípides Bassanufo, né? Um Chico Xavier, né? Que não era nem pessoas que tinham habilidade na palavra, não falavam nada de especial, mas vindo da boca deles, né? Saindo e se exprimindo através dos lábios dele, tinha um tom, um enfoque totalmente diferente, né? Essa, inclusive, é uma questão que certa vez eu vi Divaldo responder nas Casas André Luiz de São Paulo, em um seminário que ele deu, reunindo várias instituições, e perguntaram a ele por que determinados processos obsessivos graves, de subjugação, de a pessoa de camisa de força, e às vezes a gente não tem aquelas melhoras que tinha no passado. E aí Divaldo disse, porque a gente está se referindo a doutrinadores que eram Eurípides Bassanufo, que eram Bezerra de Menezes, que tinham autoridade moral e magnética sobre os espíritos. Nem todo doutrinador tem essa autoridade moral. Então o doutrinador faz o indivíduo, o obsessor, raciocinar dentro da lógica dele, que a lógica dele está errada. Né? Que do ponto de vista da lógica dele, que ele está equivocado. Faz ele refletir. Mas quem ama vai além, né? E por isso diz, olha, até agora a gente ajudou por fora, mas o que a gente faz por fora, o amor faz por dentro. E aí Cipriana vem, né? E o início do capítulo é bonito por isso. Em função do meu parceiro aqui me demandar a atenção, eu não consegui ver no Livro dos Espíritos, mas eu vou citar aqui de memória, sem ser fiel ao texto. Quem conseguir encontrar, talvez até ajude a gente. Tem uma parte no Livro dos Espíritos que Kardec pergunta sobre a influência dos espíritos mais elevados sobre aqueles que estão na retaguarda. E os espíritos dizem uma palavra que eu nunca me esqueci. A influência é irresistível. Irresistível. E aí Kardec volta a perguntar dizendo que, malgrado a influência, ou a despeito da influência superior dos espíritos sobre aqueles que estão inferiores, se assim o quiser, eles podem de alguma forma contestá-los, combatê-los e até de alguma forma se sobrepor sobre a sua presença. E o Espírito de Verdade responde, eu disse irresistível. Eu não me lembro a pergunta, mas é interessante isso. Na Revista Espírita, Kardec inclusive tem um caso pessoal, quando algumas entidades se manifestam e dizem assim, eu ficava aos arredores da sua residência, tentando entrar, mas quando eu via São Luís, Fênelon e o próprio Espírito de Verdade, apenas o olhar deles me fazia calar e eu não conseguia nem chegar a me pronunciar. Quer dizer, a gente não tem ideia muito nesse mundo como é que é isso, porque a gente está no mundo material, né? É óbvio que em algumas situações, por exemplo, a presença de alguém com autoridade moral já nos inibe, já nos dá um certo respeito e veneração. Mas no mundo espiritual isso deve ser muito mais acentuado, né? A ponto do espírito se sentir inibido, né? De causar, por exemplo, perturbação só com a presença, só com o olhar. Então, a gente vê, por exemplo, imaginemos, por exemplo, a influência magnética de um Cristo, né? De um Jesus, né? De um espírito dessa natureza. Né? Aí a gente entende o que é que aconteceu com Públio Lentulus, na obra 2011, porque estamos falando de um senador romano, mais importante que o próprio Pôncio Pilatos, que se dobra de joelhos e começa a chorar diante de um nazareno, né? Que depois ele até recua, resiste e diz, isso daí é loucura, aquele homem tentou me enfeitiçar, né? Mas tudo isso é coisa da minha mente fraca, eu estava muito debilitado e emocionalmente sensibilizado por conta da minha filha doente, mas na verdade foi um sortilégio, né? E uma estratégia ilusionista aqui de me pregar uma peça, né? Mas eu já estou recuperado, eu estava fraco, estava com a cabeça fraca, foi essa a explicação que ele deu.
inclusive para a própria esposa. Mas não pode explicar como é que ele esteve diante do Cristo, senador romano, e ficou de joelhos. Caiu de joelhos e começou a chorar. Forte emoção invadiu, como ele coloca em Há 2000 anos. Né? Então, é uma influência e um movimento e uma manifestação de ordem magnética, né? Cujo magnetismo a gente ainda está distante de compreender totalmente, né? Como é que isso se dá? Né? Porque o que a gente tem aqui no mundo é, às vezes, uma inibição social, né? Uma certa censura diante de alguém importante, que a gente trata com respeito, com veneração. Né? As pessoas, por exemplo, dizem que quando chegavam perto de Madre Teresa de Calcutá, tinha uma certa reverência, né? E ela, muitas vezes, de cabeça baixa, melancólica, porque Madre Teresa de Calcutá era melancólica, tinha traços depressivos, tinha uma enxaqueca pertinaz que acompanhou-a durante toda a existência. Muita gente não sabe. Por isso que aquela cara, sempre aquela cara, quase que não sorria, né? Porque era uma enxaqueca cruel que a acompanhava. E mais tarde uma das cartas dela que foi revelada, né, de uns desabafos que ela teve com o confessor, que ela tinha em alguns momentos dúvidas e vacilações em relação à fé. O mundo católico tremeu, né, mas a verdade é que os espíritos sábios, aí que eles têm mais perguntas e que mais têm questões. Né? O movimento católico ficou, digamos assim, espantado com isso, nada demais. Né? O espírito daquela altura, ela também tinha questões, né? Ela tinha questionamentos, inclusive da própria teologia católica. Mas é porque em alguns momentos foi interpretada como falta de fé dela e como a noite escura da alma, né? Pronto, aqui, isso daqui que é inteligência é uma maravilha, não é para todo mundo não. Então, as relações no além-túmulo, é exatamente o item 274. Da existência de diferentes ordens de espíritos, resulta para estes alguma hierarquia de poderes? Há entre eles subordinação e autoridade? Resposta, muito grande. Os espíritos têm uns sobre os outros a autoridade correspondente ao grau de superioridade que haja alcançado. A autoridade que eles exercem por um ascendente moral irresistível. Aí Kardec volta a perguntar no item A. Podem os espíritos inferiores se subtrair à autoridade dos que lhes são superiores? Resposta, eu disse irresistível. É a resposta que dá. Então, quer dizer, aí a gente pergunta, por que uma cipriana dessa, de vez em quando, não visita uma região umbralina dessa? Né? Toda semana visita, que aí dá uma baixa, né? Faz uma faxina psíquica e acaba essas regiões. Por que isso não acontece? Deve haver razões que nos escapam. Né? Porque a nossa mentalidade é uma mentalidade muito pragmática, assim, né? Pô, se ela fez isso com esses espíritos aqui, por que não faz com todo mundo? Né? Por que esses espíritos não visitam os umbrais e aí fazem uma varredura, uma limpeza, né? Sensibilizando todos aqueles espíritos? Poder eles têm. E por que eles não fazem? Né? Talvez porque a obra divina não é de violência, não é de constrangimento. Talvez essas entidades, além de ter já condição de assimilar a influência dela, né, já está em condição para isso, a obra divina não pode ser de constrangimento. Porque não adianta nada também sensibilizar as entidades, elas choram, desabafam, que nem o indivíduo que tem problema com bebida, todo final de semana ele bebe, e segunda-feira ele chora para a esposa, mas não se renova. Então, não é nesse sentido, né, porque não basta apenas se sensibilizar. Né? Então aqui, talvez o poder de penetração desses espíritos consegue ver a utilidade da visita de uma cipriana. Uma outra coisa que me chama a atenção é essa experiência tanto de um espírito desencarnado em perturbação, quanto de um encarnado durante o sono em emancipação, quando vê uma entidade elevada, acha que se trata de algum ícone da tradição religiosa. Já contei aqui, né, que os terapeutas junguianos costumam dizer que isso são arquétipos. Né? É a linguagem e a interpretação que os terapeutas junguianos dão. Então, quando você, por exemplo, sonha com Jesus ou sonha com Maria Santíssima, você está lidando com arquétipos, né, da tradição religiosa, do feminino e do masculino, que seria o máximo do ponto de vista do inconsciente coletivo. Do ponto de vista espírita, esses arquétipos são, na verdade, o que o seu cérebro ou o seu inconsciente decodificou de uma experiência espiritual. Quando fora do corpo você viu um espírito muito evoluído feminino, e ao voltar para o corpo, o seu cérebro decodificou naquilo que você acha que é o máximo. Sonhei com Maria Santíssima, sonhei com Maria de Nazaré. Né? Inclusive cita o pintor Murilo, né? Que é um pintor do século XVII, 1600 e pouco, né? Estevão, inclusive, né? Em Bartolomé Esteban Murilo, né? Que é um pintor espanhol, né? Se não me engano, viveu em Sevilha, se não me falha a memória.
que pintou uma Madonna muito conhecida, né? A mãe de Jesus carregando ele ainda bebê, né? Que é um dos quadros mais conhecidos. É esse e o João Batista de Murilo, que é um dos mais conhecidos da sua obra sacra, né? Especial. E aí André Luiz diz que via a Cipriana, né? Que ela era vista como se fosse a Madonna pintada por Murilo. Né? Depois a gente até compartilha a imagem dessa pintura que tem no Google, na internet. Agora é interessante isso, né? Esse arquétipo, né? A ideia de ver Maria Santíssima, né? Porque era um espírito tão elevado que deve ser a mãe de Jesus, né? A mãe do Senhor, ou o próprio Cristo, né? Que é a decodificação desse, tanto do indivíduo preso à matéria e em emancipação, como às vezes um espírito muito ainda na densidade, vê um espírito desse como se fosse a própria rainha dos anjos, né? E por isso que Kardec, no Livro dos Médiuns, ele coloca em determinado momento isso, né? Que em alguns momentos os espíritos são reconhecidos como pessoas célebres, não sendo, e ao mesmo tempo, em alguns casos, a depender da utilidade, eles acabam respondendo por essas entidades sem ser essas entidades. E aí o espírito, se não me engano, Erasto, diz assim para Kardec: num grupo mediúnico de muçulmanos, se nós chegarmos falando que Maomé não é um profeta, nós seríamos recusados, seríamos rechaçados. Então, aí, por quê? Por conta da cultura de, por exemplo, um grupo mediúnico católico, aí faz veneração em Santo Antônio, aí o espírito se manifesta, é próprio Santo Antônio. Às vezes não é, mas o espírito, como os espíritos superiores não ligam para isso, aceitam que dê esse nome, e às vezes até respondem por autorização do próprio Antônio de Pádua, como se tivesse uma procuração. Porque o que os espíritos se interessam é pela essência, pelo bem, né? E não por nomes, por rótulos. Se aquilo é importante para a fé daquele sujeito, os espíritos relevam, né? E vão. Então, isso é interessante, né? Essa ideia, essa consideração, que eu acho bastante interessante. Não sei se, assim, o discurso de Cipriana, eu gostaria, inclusive, depois de voltar mais detidamente a ele, né, fala de algumas coisas muito interessantes para a doutrinação, né? Por exemplo, a ideia da justiça, que a gente confunde a justiça com J maiúsculo, com a justiça que é o conceito de justiça humana é de equiparar, né? De equilibrar. Essa é a ideia de justiça tradicionalmente falando, né? Então a ideia de você espoliado no seu patrimônio, a justiça vem para equilibrar a perda que você teve, o prejuízo que você teve, né? Esse conceito é um conceito básico até do despertar da consciência do indivíduo, né? Porque Joana de Anjos tem uma mensagem que ela vai dizer: o sentimento de justiça foi um dos primeiros sentimentos que surgiu na consciência humana ao despertar para a ética. A ideia de equiparar, né? Esse é o conceito humano de justiça. Então você foi prejudicado, você é indenizado, você tem o seu patrimônio devolvido, você tem um equilíbrio nisso, né? Tem uma equidade, né? Eu sei que do ponto de vista da jurisprudência e do ordenamento jurídico atual é muito mais complexo do que isso, né? Porque se aqui tem um cadeirante e uma outra pessoa não cadeirante, tratar todo mundo igual é agir de maneira injusta, né? Porque a gente está sendo injusto com o cadeirante. Para com pessoas diferentes é necessário tratar de maneira desigual os desiguais ou os diferentes para ser justo. Então, eu não sou especialista em justiça, né? Então eu estou falando de maneira bem leiga, né? Mas só que Jesus tem uma frase que ele diz o seguinte: se a vossa justiça não for além da dos escribas e dos fariseus, não entrarei no reino dos céus. Porque a justiça humana é de equilibrar, equiparar. Só que como é que a mentalidade humana tentou equiparar, por exemplo, um homicídio com a pena de morte? Mas se você matar o algoz, a vítima tem a vida devolvida? Se seu filho é assassinado e você tem, de repente, uma reparação por dinheiro, repara? Recupera o filho que morreu? Né? Alguém que matou 5... vai devolver a vida dos 5 que matou? Tudo bem, a prisão para esse indivíduo, para protegê-lo e proteger ele da sociedade, proteger ele dele mesmo, é importante para ele não continuar matando. Mas aquilo que ele já fez, já foi. Como é que equipara? Como é que faz justiça aí? Então, tem coisas que a justiça humana tem os seus limites. Que a justiça humana só contém para não piorar, para que a divina faça a sua parte. Até porque a divina tem recursos maravilhosos, né? Porque a divina tem recursos que a justiça humana nem pensa. Eu tiro a vida dela, a justiça humana não tem como equilibrar isso. Mas a justiça divina pode me fazer recebê-la como filha.
vai dar um trabalho danado, mas, enfim, recupera sim, né? Então, quer dizer, você vicia alguém, perturba alguém, e esse alguém cruza o seu caminho lá na frente com sentimentos viciados, onde você deixou ele viciado, para você agora reeducá-lo. A justiça da reencarnação. Então tem uma série de coisas. Então quando Cipriano disse assim, odiar, e aí ela começa a falar sobre o que é o ódio, né? Você com ódio achava que estava fazendo justiça, mas na verdade é vingança. Então é interessante isso, porque do ponto de vista do conceito humano, a justiça, né? Quando Jesus estabelece aquela regra de fazer a outrem que desejar que outrem lhe faça, ele estava agindo em termos de justiça. Se a gente for examinar a rigor, Jesus estava estabelecendo o conceito que ele tinha de justiça. Fazer a outrem o que desejar que outrem lhe faça, porque isso é reciprocidade. Só que o amor vai além da justiça. Ser justo é uma forma de amar? É um dos aspectos. Mas o amor ensinado por Jesus vai além da justiça. Porque o amor ensinado por Jesus vai ao amor aos inimigos. Qual é o equilíbrio nisso? Você é agredido e devolve com o bem. Cadê o equiparar? Né? Então, é algo, né, mais robusto ainda nesse sentido. Né? Só que a ideia da justiça divina é que equilibra. E é interessante que ela colocou uma coisa aqui que eu não havia atentado, que sabedoria, né? Você está se justificando porque é vítima para também jogar para fora seus instintos agressivos. Você foi vítima da situação, mas você está acomodado nessa situação de vítima para liberar aquilo que você tem de pior. Né? Então é interessante esse discurso que ela fez em relação àquele que foi prejudicado, né? Que se transformou no atual algoz. Né? Então é mais ou menos isso, acho que eu vou socializar a palavra. Né? Me ajudem. Então, como eu estava falando, gente, o que me causou assim, mais impressão, né, o que me deixou mais impressionada nesse texto é a misericórdia. Porque o exercício da misericórdia é muito difícil, né? Mesmo a gente com nossas inúmeras imperfeições morais, a gente ainda se sente no direito de se magoar, né? De se melindrar quando a gente é afetado. E aí eu estava repassando as bem-aventuranças no Sermão da Montanha, e é interessante porque realmente, se a gente considerar cada bem-aventurança como um degrau no patamar evolutivo, a misericórdia ela tem alguns antecedentes, tem alguns pré-requisitos. Primeiro, a pobreza pelo espírito. Você se reconhecer também devedor, né, da misericórdia divina. Segundo, o chorar para ser consolado, entendendo o porquê do que se sofre. Né? Porque, como o Flávio falou, há choros desesperados. Há choros de pessoas que estão prestes a se suicidar. Há choros depressivos. Há choros como o algoz, entre aspas, né, que se sentia no direito de perseguir por conta de uma injúria. Mas o choro verdadeiro, né, o choro que realmente vai ser consolado, é aquele que você entende que a dor é uma porta de iluminação e que vai passar. Se eu souber passar por aquilo resignadamente, se eu entender as causas anteriores das aflições, eu vou passar. Mas ainda assim, a gente ainda não está apto para a misericórdia. Tem mais 2 passos, que é a mansuetude, que é você, o que Jesus falou para Saulo, né? Saulo, não recalcitres contra os aguilhões. Né? É você entender que há um desígnio divino para que você passe por aquela experiência. Então, é você não se rebelar, que é difícil. Porque a gente tem um instinto primarista. Diante de eu falava isso hoje, né? Diante de uma situação de risco, das duas uma, ou você dá no pé, ou você parte para o enfrentamento. Você ficar sem reagir é um autocontrole, é você entender, né, ter uma compreensão bastante elevada da vida. E depois disso vem a justiça, o conceito que o Flávio apresentou, né? Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça, porque serão saciados. Não essa justiça de fazer justiça pelas próprias mãos, mas a justiça de você entender que há alguém superior a você, que sabe por que você está sofrendo, e você entregar nas mãos dele a verdadeira justiça, não dar vazão ao seu próprio ódio. E para finalizar meu comentário, o que eu achei interessante é um espírito da envergadura moral, como a gente viu aqui, de Cipriana. Aí chega um momento, depois que ela fala do discurso de ódio, né, com o algoz, dos olhos de Cipriana escorriam grossas lágrimas. Eu acho que esse é o segredo da misericórdia.
A misericórdia implica em você se colocar no lugar do outro. Você se identificar. Veja com que carinho ela fala com eles, né? Meus filhos, sou a mãe espiritual de vocês. Porque enquanto a gente está no trato com o outro, eu sou eu e o outro é o outro, tipo, você está chorando? Oh, tadinho, mas eu estou afastada, eu não estou sentindo a sua dor, né? E isso é bem diferente. Isso é bem diferente se eu for te dar um conselho do que, por exemplo, eu tenho um amigo que ele está em luto, perdeu a mãe. Se eu já perdi a minha mãe, eu sei o que ele está sentindo. Então o meu conselho vai ter uma força diferente do que se eu ainda não perdi minha mãe. Eu posso amar demais aquele amigo, mas eu não sei do que ele está sentindo. E ela sabe, né? Por razões que nos escapa. Mas é isso. Isso. Lígia, você acho que foi no ponto. Acho que você foi no ponto mesmo. Porque quando a gente fala em amor, a gente está falando de um conceito, além de abrangente, um conceito difícil às vezes até de definir, cada pessoa definir de uma forma, né? Tradicionalmente, historicamente, o amor foi conceituado de diferentes maneiras e no senso da literatura comum, da literatura chamada profana. Quando eu digo profana, não é no sentido vulgar, não. Profana no sentido de não religiosa, né? A cultura não religiosa de maneira geral, associou a amor muitas vezes à paixão, amor ao erotismo, né? O filho de Hermes com Afrodite é Eros, que é o cupido do amor, né? Eros tem a ver com erotismo, com erótico, né? O cupido que tem a noção de cupidez, de sensualidade. Então isso né, Freud utilizou dessas figuras emblemáticas para teorizar sobre o amor na psicanálise, e o amor na psicanálise é libido, né? Não que essas formas não sejam formas importantes também de expressar o nível evolutivo, o desejo. Não é que a gente vai agora estabelecer uma briga com um em relação a outros, né? Mas você falou muito bem, porque quando a gente fala em amor, a gente está falando de níveis diferentes, né? De formas de manifestar. Uma mãe que ama um filho, né? Um casal que se ama, ainda que haja paixões e vícios que nos contaminem. Às vezes há o sentimento ali, ainda não totalmente purificado, mas existe o sentimento. Como a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, mensagem de Lázaro, né? Toda criatura guarda em si o germe da centelha divina e tem o amor em forma de semente. Acontece que o que a gente tem em semente, em Jesus já é fruto. Essa é a diferença. Mas assim, o germe existe dentro de nós, né? Eu até comentava hoje numa gravação, Patrícia e outros companheiros estavam presentes lá no Sheila, que se a gente for pensar até em vivências perturbadoras, por exemplo, Maria de Madalena era naquela vida dissoluta e até desorganizada do ponto de vista sexual, no fundo ela tinha fome de amor, ela só foi para o lugar errado buscar esse amor, né? Mas ali era uma carência de afeto, de amor. O indivíduo está manifestando dentro do seu nível essa busca pelo amor, ainda que de maneira equivocada, de maneira inadequada, né? Então, voltando para a questão de Cipriana e para a questão de Lígia, quando a gente fala na caridade, no devotamento, na dedicação, até no respeito, Lígia colocou muito bem, tudo isso são formas de amor. Até o respeito é um ato de amor, mas estamos falando de atitude e não do sentimento. Caridade, devotamento, dedicação, paciência, serviço, são os recursos que a gente tem de exercitar o amor, mas são manifestações. Às vezes a criatura está exercitando a manifestação, sem ter conquistado ainda o sentimento, né? Por isso que a gente fala, justiça, lei de Moisés, primeira revelação, é um aspecto do amor. Caridade, terceira revelação, é um outro aspecto do amor, que tem a ver com o amor em movimento, o amor em ação, o amor colocado em prática, a dedicação. A segunda revelação de Jesus é o amor, é o sentimento, é a essência. Por isso que a gente fala que a gente, aqui na Terra, está tentando fazer por fora para construir por dentro. Então, o passe que a gente faz na casa espírita, a palestra que a gente dá,
a campanha do quilo que a gente faz, a visita a instituições, o voluntariado como esse do CVV e outros, são recursos que a gente tem na Terra para a gente conseguir conquistar por dentro. Enquanto a gente não conquista por dentro, a gente vai fazendo por fora até internalizar. São exercícios, né? Para essa conquista interior. Como o reino dos céus é interior, mas só se conquista nessa busca, a gente tem essas oportunidades no relacionamento com os outros, até em relacionamentos difíceis, que é uma forma de desenvolver virtudes e maturidades, né? Como é que eu vou, por exemplo, exercitar o perdão, se não diante de uma agressão, diante de uma dificuldade? Então, assim por diante. Então, são exercícios para que a gente aproveite. Então, enquanto eu dou passe, eu estou aproveitando a tarefa do passe e aproveitando o serviço que eu estou fazendo para crescer com ela, ou só estou dando passe e beneficiando os outros? Porque enquanto eu falei isso na palestra de ontem, né, do Cristo Redentor, enquanto eu estou dando passe, eu estou beneficiando os outros, mas eu estou aproveitando o benefício que eu estou dando aos outros? Enquanto eu faço palestra, as pessoas estão sendo beneficiadas, mas eu estou me beneficiando da palestra e da mensagem que eu envio para os outros? E assim por diante, né? O bem que eu estou fazendo para os outros, eu também... Kardec tem um comentário no Livro dos Espíritos que ele fala de escritores e de intelectuais que produzem obras para o bem e que nem sempre vivenciam aquilo. E os espíritos dizem assim: que importa isso? O que importa é que o progresso seja feito e que o bem seja feito. Em outras palavras, se ele não aproveita o bem que ele faz, é uma questão dele. Mas os beneficiados são. Se eu aqui beneficio alguém de mau humor ou de bom humor, pouco importa, o beneficiado está recebendo a bênção. Agora, se eu colocar meu coração, aí sim eu estou também tirando o melhor para mim, né? Então a gente vai fazendo por fora para um dia internalizar. O que Cipriano tem já é o sentimento do amor divino, como a Patrícia aqui me lembrou, né? Cipriano tem um amor divino, ou seja, não é qualquer amor, é um amor sublimado, né? Não é um amor feito de paixão, de ego. Essa questão da coação do espírito, né? É bem interessante, né, na superioridade moral ali que o espírito tem, logicamente guardadas as devidas proporções e a natureza ser bem diferente, não é uma questão moral, é uma questão apenas hierárquica, mas assim, é fácil da gente associar, e eu associo muito bem no meu dia a dia pela questão hierárquica do exército, né? Então a gente... Às vezes você está numa algazarra, num alojamento, basta a entrada de um oficial de alta patente que faz aquele silêncio absoluto, né? Aquela coisa assim. Lógico que tem a questão do respeito, mas também tem o medo, né? Diferente dessa questão moral espiritual ali, que o espírito não é questão de medo, é questão de autoridade moral mesmo, né? E lógico que no exército ou em qualquer outra instituição, nem sempre aquele que está na hierarquia mais alta tem a conduta moral mais adequada também, mas essa questão da coação funciona muito bem, muito forte, né? Fazendo um adendo, tem aquela questão da tipicidade, né? O cumprimento de uma ordem legal, né? Que a coação é tão forte que a pessoa comete um crime, mas não descumpre a ordem, por causa da questão hierárquica, a questão do medo, né? Realmente a coação é muito forte. A gente é trabalhado a vida inteira para manter esse tipo de padrão de comportamento, né? Então eu vejo essa associação muito fácil, né? De um espírito chegar e o outro não conseguir resistir, que é uma coisa muito do meu dia a dia, assim, essa questão da coação irresistível, né? E aí a gente vê isso flui em vários campos, né, do nosso dia a dia. Semana passada mesmo, 10 dias atrás, teve a questão do uso das armas químicas na Síria, né? Então, essa é uma ordem legal que alguém dá e que alguém mesmo sabendo que é legal cumpre, né? Por causa dessa coação, por causa dessa... Então, essa questão moral ela tem que ser levada em consideração para a gente ter uma evolução no planeta, mas até acho que minha mãe botou uma mensagem lá de Bezerra de Menezes, através de Divaldo, numa palestra na Federação Espírita de Santa Catarina, e ele fala que realmente nesses últimos dias a Terra está passando por momentos tenebrosos, né? De uma noite muito escura. Eu acho que também tem a correlação de dados ali, era 12 de abril, bem próximo ali ao ataque
químico que teve, porque, querendo ou não, é um retrocesso em direitos humanos muito grande, né? Você ter um ataque que você... Enfim, a questão da guerra sem lei, né? Você emprega qualquer tipo de força para qualquer tipo de vítima. Então, eu só queria deixar essa relação aí, com a ação moral no nosso dia a dia. Bacana, muito bacana. Beth. Essa questão do amor incondicional, quando a gente começa a ler, né, e começa a ouvir as pessoas falarem, ouvir as palestras e ler os livros, aí você começa a refletir e ver o quão distante nós estamos desse amor incondicional, né? Porque o nosso amor é cheio de julgamento, cheio de, né? É cheio de porém, né? Mas se, só faz se for, se não for, não faz. Não faz. E o amor condicional, ele acalenta, ele cala de tal forma que desarma, não tem como, né? Porque ele imanta o indivíduo. E eu acho isso uma beleza, assim, profunda, uma coisa, assim, muito significante mesmo pra gente, muito significativo para qualquer ser, né? E eu me lembro, quando nós morávamos no Rio, e meu marido estava servindo em Deodoro, que é muito perto de favelas, né? É uma região muito carente de tudo. E teve vou contar bem rápido, e teve um fato que eu nunca esqueci na minha vida, porque foi de um ensinamento assim, profundo dessa questão do amor, né? Do amor incondicional e dessa questão da moral elevada, que é irresistível. E vai bem de conta nisso aí. Porque tinha um rapaz forte, muito forte, que quebrou a casa toda, estava incorporado, e quebrou a casa toda, e chamaram várias pessoas para ir socorrê-lo. E ele não deixava ninguém se aproximar. Na hora que ele pressentia que alguém ia chegando perto da porta, ele jogava os móveis, jogava tudo, achou a porta no meio, foi um horror. E ameaçava todo mundo de matar, de acabar com todo mundo, aquela coisa toda. Acabou com a casa toda. E aí chamaram uma senhora, que não sei qual era a religião dela, mas chamaram ela, chamaram pastor, chamaram espírita, ninguém deu jeito. E aí quando chamaram essa senhora, e aí chegou aquela senhora, franzininha, pequenininha, magrinha mesmo, bem de chinelinho, né? Chinelinho havaiano, uma saia comprida, uma blusinha bem simples. E aí ela, o que está se passando? Ah, desde ontem que ele não deixa ninguém entrar em casa, dormindo na rua, ele já quebrou a casa toda e não tem, tá um animal aí dentro, ninguém consegue. Já veio todo mundo, na hora que ameaça abrir a porta, ele pressente lá de dentro e quebra tudo. Aí a senhora falou, pode deixar. Não, mas a senhora não pode entrar, ele vai lhe matar, ele vai... Deixa, filho, deixa eu tentar. Aí ela pegou, abriu. Primeiro meteu a mão na maçaneta, ele não reagiu nada. Aí quando ela meteu a mão na porta, aí todo mundo pensou que ele fosse matar a mulher, se acabar todo mundo lá de fora já estava aflito, né? Com medo dele sair também e pegar todo mundo. Aí ela se pôs assim na frente da porta, abriu a porta, entrou na sala e aí ele estava assim num canto. Quando ele viu, ele se armou assim, feito um bicho, sabe? Aí ela virou para ele e disse assim, o que acontece contigo, meu filho? O que há com você, meu filho? Ele saiu de lá, correndo, se jogou nos pés dela. Desmontou ali mesmo. Caiu em prantos, e aí ela sentou no chão, colocou ele no colo, a cabeça dele no colo. Meu filho, o que há com você, meu filho? Eu vim ver o que é isso. E aquele amor, sabe? Não teve quem não chorasse. Foi uma coisa assim. Exatamente. Bem ilustrado aí. Quer dizer, a humildade daquela criatura, não tinha saber nenhum, não tinha nada, mas o amor incondicional
vivenciado no dia a dia, de certo, socorrendo aquelas pessoas, aqueles moradores dali mesmo, né? Porque a gente sempre pensa em grandes tarefas, né? Nós queremos sempre, porque na realidade é o ego, né? Que quer sobressair, quer aparecer. Mas na realidade o amor, ele socorre e aparece nas pequenas coisas. E a gente fica sempre procurando as evidências, né? Para satisfazer nosso ego na realidade. Porque o amor não precisa de nada disso. Com 2 palavras, aquele espírito que estava 2 dias quebrando tudo dentro de casa, se plantou no chão e ali mesmo ficou. E ela, sem medo nenhum, sem nada, colocou no colo e acolheu e dali pronto, acabou. E eu, na hora que eu li, só me lembrei da imagem dessa senhora. A simplicidade, o amor incondicional, o trabalho vivenciado, o amor vivenciado através, né? Porque como o Flávio falou, não é o que a gente faz, a quantidade de tarefa, é a relação que você tem com aquilo que faz no dia a dia. É isso que faz a diferença, né? É que traz um crescimento espiritual. Exatamente. Senão a gente vai achar que a evolução é uma maratona, né? A gente vai entrar nessa, né? De quem faz mais, né? E na verdade a gente vê vultos, por exemplo, que não fizeram uma obra grandiosa exterior, mas construíram tanto por dentro, né? Teresa de Ávila, por exemplo, é um dos exemplos, né, emblemáticos, e outros, né? O próprio Jesus, ele não criou uma instituição específica, né? E era o governador espiritual da terra, né? Então, é muito bacana isso. Eu me lembrei, enquanto o Beth falava, de um vídeo que é relativamente conhecido, já citaram esse vídeo aqui, do Natal de 1989 e 88, se não me falha a memória, no SBT, quando o Chico Xavier é entrevistado por... eu não vou lembrar o nome delas, mas uma desencarnou e a outra é a mulher do Tarcísio Meira. Acho que é Glória Menezes. E aquela outra que recebeu até uma mensagem particular do filho que desencarnou. Tinha um temperamento forte, uma voz assim, grave. Era comediante também. Isso. As duas entrevistando. Ela já faleceu mesmo. Eu vou lembrar. Mas assim, ambas entrevistando o Chico, e é interessante que tem uma hora lá que elas fazendo pergunta a ele, as duas caem em pranto. Isso está gravado, dá pra... As duas começam a chorar, e aí me desculpe, e Chico com aquela postura dele, né? Eu acho que não, era Hebe Camargo e as duas ali. É isso mesmo, Nair Belo, pronto. E aí, em determinado momento, eu sei que cai em pranto, né? E Chico ali tranquilo e tudo, já cego, já com uma série de problemas de saúde, mas com aquela postura, né, que ele fica elegante nas entrevistas públicas, né? Embora não gostava, ele gostava de andar de chinelo mesmo e despojado, mas quando ele aparecia em público, ele vestia paletó, etc. Estava representando a doutrina, principalmente naqueles tempos mais formais, né? E em determinado momento, uma delas diz assim, mais ou menos assim, o senhor me desculpe, a gente está tão emocionado assim que eu não consigo nem articular pergunta nenhuma, porque a sensação que a gente tem é que, estando perto do Senhor, a gente está perto do próprio Cristo. Quer dizer, a irradiação, ele não falava nada, ele diz, minha amiga, você é muito bondosa, imagine se eu tenho uma pretensão de representar a figura magnânima do nosso Senhor. E aí, ele sempre se excusava, né? Arnaldo Rocha costumava dizer que havia pessoas que chegavam a ele em camisas de força, de sanatório psiquiátrico, que ele olhava para a pessoa, às vezes não dizia nada, passava a mão no rosto. Chico tinha essa mania, né, como mineiro, de passar a mão no rosto da pessoa, né, bem na cultura local lá dele. Ele passava o rosto da pessoa e a pessoa simplesmente recuperava a lucidez, às vezes com um toque dele. E aí ele, foi coincidência, suas provas acabaram, foi mérito seu, ele sempre se saía, né, dessa coisa do alarde em torno, né, da figura dele. Quer dizer, é essa irradiação, né, que a Beth comentou aí, né, que não tem a ver com um discurso especial, né, mas com o coração que pulsa, né, que irradia, né? Então é muito bacana isso. E tem técnicas maravilhosas, né? A PNL traz técnicas maravilhosas, que é justamente o acompanhamento. O curso de mediação também traz, né?
Então, são técnicas interessantes que você aprende. Você consegue conduzir uma questão dessa, você consegue conduzir. Quando você usa, por exemplo, tem uma técnica no PNL que chama de, chama objetivo central. Quando você fala sobre o amor, que cada um obviamente são gradações de amor. Porque a gente comentou na aula passada, que Paulo estava não amo assim, agora é a gradação de amor de Calderaro, que não é o amor de Cipriano, é outra gradação de amor. Então é por isso que, como ele também ama, e ele também entende, porque ele traz a humildade, que é a primeira bem-aventurança, e ele sabe que o limite dele é até ali. Acima disso aí, ele não conseguiria conduzir como aquela pessoa conduz. E é essa gradação de amor, né, que ele tem, mas ele não consegue conduzir, porque aí já é outro processo. É um processo vivencial, né, que ela sente pelo outro, ela tem uma questão de sentimento, de empatia pela misericórdia do outro, né, pela miséria alheia. E essa questão é que é interessante, que quem ama consegue perceber isso, consegue sentir junto com o outro. É um processo de acompanhamento. E o CVV faz muito bem isso. O CVV não dá palpites. É interessante isso. Às vezes, a dar palpites e dar conselho é uma questão muito mais do ego do que da necessidade em si. Então, isso tem que ser muito, muito bem trabalhado, porque muitas vezes eu quero dizer para ele o que ele tem que fazer, mas você não entende o que ele tem efetivamente. Então, muitas vezes o indivíduo ele tem a própria solução do problema, mas quando você não tem muita paciência para ouvir, você já quer dar de pronto a questão. E esse é o processo da amorosidade, é você acompanhar o indivíduo. Eu também fui voluntário do CVV, né? E são emoções muito fortes. Eu não aguentei praticamente essas emoções, porque você acompanha e aí você fala assim, poxa, como é que eu não posso falar do que o indivíduo... Porque nós temos tanto isso na nossa vida, que tem que dar palpite, que tem que dar conselho, que muitas vezes você fala assim, mas como é que eu vou ouvir a pessoa durante horas e não vou falar nada do que ele tem que fazer? Não tem. E é interessante, aí é que está a dificuldade do amor do indivíduo, porque o ego está falando muito forte, e o indivíduo não sabe separar, né? Ainda nós não sabemos separar o que é meu, o que eu tenho que dar para ele de uma forma espontânea e amorosa. E o acompanhamento é maravilhoso, é um negócio assim fantástico. Né? Imagina o que você pode estar sentindo, né? Então você tem um termo, você imagina o que você pode estar sentindo, mas como é duro estar passando por esse momento assim. A pessoa que está ali, ela já ouviu e ouve diariamente que é para sair daquilo, que não tem que ficar assim. Ninguém nunca ouviu para ela dizer assim, poxa, eu entendo o que você está passando, né? Deve ser muito doloroso isso, né? Não imagino como você, não saberia como eu me sentiria no seu lugar. Por isso aí é fantástico, isso é outra proposta de vida, né? Então você ter esse acompanhamento é difícil, mas é uma forma de pensar diferente. É uma transformação da consciência do ser. Eu acredito que a Cipriana tinha essa concepção, né, de pensar diferente, né, e ela estava mais apropriada para isso. Então, assim, o amor, ele tem gradações. Eu percebo isso. E o indivíduo, quando o Bert traz esse exemplo, o indivíduo, quando ele percebe no outro, o outro emite magnetismo maravilhoso. Tanto é que o indivíduo a mulher nem falava nada, mas ele sentia o magnetismo naquilo. Então, antes de qualquer conversa, de qualquer verbo, o amor que é liberado ali já é sentido pelo outro, independente de estar encarnado ou desencarnado, porque o exemplo que a gente tem é desencarnado, tem toda aquela, né, aquela energia, aquele brilho, né, tudo que é visto, né, por André Luiz. Só que há sentimentos, há uma energia vibratória entre a pessoa que está encarnada e que fala. É diferente de outra.
Muitas vezes o indivíduo pode até estar falando palavras lindas e conversando com o indivíduo, só que aquilo não vai penetrar naquele outro indivíduo, porque há algo dentro dele transformador, que o amor que tem uma gradação maior que vai liberar esse magnetismo. É diferente de outra coisa, é algo que a gente não entende ainda, a gente não consegue entender, mas pelos textos aqui a gente faz uma comparação, que é um processo magnético que sai de nós, é o olhar, é o não sei, é algo que o outro capta. Por quê? Porque o outro estava precisando dessa energia para se libertar. Então é como casando duas questões, né? Uma querendo sair, apesar de toda brutalidade, mas no fundo ele quer sair. PNL também traz uma questão interessante, né? Que todos os seres, todos nós, temos uma meta, ele chama de meta objetivo. O que significa isso? O pior indivíduo que existe, ele tem uma meta objetiva positiva. Quais são metas objetivos que a PNL traz? Amor, paz, felicidade. Agora, se você começar com uma cebola, você chegar com um indivíduo desse e falar assim, ele começa a dizer, aí você fala assim, se você tivesse, eu quero matar fulano, tudo bem, se você matar fulano, a partir da agora, como é que você sentiria? Sentiria melhor. Aí você vai graduando, né? Sentindo melhor, você faria mais o quê? Eu iria me satisfazer porque ele fez isso. Aí você vai graduando, vai tirando aquelas palavras bem densas, e no final você vai perguntar, depois que você fez isso tudo aí, o que você queria efetivamente? Aí eu queria paz. Então, na verdade, ele queria uma paz, que todo mundo querendo, só por um caminho equivocado, é o que está acontecendo aqui. Então, na verdade, o amor, nesse sentido, o amor existe em todos nós. Isso. Porque todos nós fazemos com o objetivo de algo positivo. O indivíduo que mata ali 5 para roubar alguma coisa, se você for questionar, no fundo, ele quer algo positivo. Ele quer algo bem, só que o caminho dele é totalmente equivocado. Então, é esse algo positivo que uma figura dessa consegue penetrar, consegue perceber. E aí leva a ele entender essa paz, entender essa felicidade, essa harmonia por outros caminhos, mostrando outro caminho, que é o que ela faz aqui. Ela traz uma verdade, que é uma verdade dele, que ele vive isso, e ele, na verdade, ele não está feliz, nenhum deles está feliz. No fundo, eles querem um método objetivo de amor, de paz, de tranquilidade. Então, ela traz isso e vai como se estivesse descortinando aquela cebola para eles compreenderem que o caminho maior não era esse, poderia ter tido outro, né? Então são técnicas interessantes que nós aprendemos, mas só a técnica não resolve. A gente aprende técnica para chegar. Agora, se você não tiver o amor por dentro de você, você vai ser apenas um técnico em mediação, um técnico no CVD. Mas aí você tem que, a partir dessa técnica, você criar a amorosidade dentro de você, né? Você sabe, Jorge, que muita coisa importante, né, que você compartilhou e algumas passagens me chamaram muito a atenção, né, e você me fez pensar que esse amor no sentido elevado, né, esse amor que a gente está tentando conquistar e ainda não conseguiu lograr, é um sentimento que se irradia e que vai para além desse convencional, como o Jorge falou, porque a gente pensa no amor já naquelas atitudes tradicionais de alguém que está doando alguma coisa, que está dando algum conselho positivo e está iluminando o outro. Mas e o amor que escuta, o amor que não fala nada, que é empático e às vezes causa um bem-estar, que nem o beneficiado percebe que está sendo beneficiado, né? Quantas vezes os benfeitores maiores nos beneficiam e ficam invisíveis e a gente nunca sabe porque eles não querem ser reconhecidos. Eles nem querem reconhecimento, né? Para eles nem é importante ter reconhecimento, eles se sentem bem de estar nos ajudando. Esse amor que Paulo colocou na Epístola aos Coríntios, né? Paulo na Epístola aos Coríntios, quando fala do amor, né? Ainda que eu falasse a língua dos anjos e dos homens, sem amor nada seria, todo mundo conhece por causa da música, mas quando ele descreve, eu acho a segunda parte ainda mais importante, quando ele fala o amor é paciente,
O amor não se folga com a injustiça, mas se folga com a verdade, é benigno, tudo tolera, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Um amor que tudo espera não é um amor normal. É um amor que espera. Né? Aí a gente vê, por exemplo, o Divaldo falando, né, que quando Joana apareceu pela primeira vez como Joana, porque antes aparecia como um espírito amigo, quem conhece a biografia de Divaldo sabe, é chover no molhado, mas quando ela apareceu como Joana de Ângelo, uma das coisas que ela disse a ele, está lá em Sueli Caldas Schubert, né, o Semeador de Estrelas, é que assim, quando eu fui martirizada como Joana de Cusa há 2000 anos, eu quis reunir a minha família espiritual e tenho tentado desde aquela época. E tenho tentado reunir. Você, meu filho, é um desses trânsfugas, desses transgressores do dever, que se evadiu do meu raio de ação. Quando estive na Terra, na época de São Francisco, ela foi Clara de Assis, nós sabemos isso hoje, quando estive na Terra na época de São Francisco, eu tentei reunir alguns de vocês, mas cada um tomou um caminho. Você mesmo enveredou para a guerra religiosa, para o fanatismo. Divaldo foi José de Tremblay, que foi o braço direito de Richelieu, e que desencadeou uma série de guerras, inclusive teve situações e conciliábulos muito negativos com Catarina de Médici na França. A expressão na política hoje de eminência parda, né, que é aquela pessoa que governa por detrás, deve-se a ele, porque na verdade ele que governava a França, mas o chefe de Estado era Richelieu, que tinha um poder francês político nas mãos e o poder religioso também. Né? Mas no fundo, de Tremblay é que ficava por detrás de Sua Eminência Vermelha, que era o cardeal, Sua Eminência Parda, dominando praticamente o mundo inteiro. Né? E aí ela disse para ele, durante séculos eu tenho tentado reunir a minha família, e agora, nessa tarefa que você abraça, você vai receber muito dos meus para tentar reunir. Quer dizer, ela espera ele há 2 milênios. Aí a gente fica pensando em cada um de nós. Quantos corações existem no mundo espiritual que avançaram, a gente ficou e estão esperando? Que amor é esse que espera? Né? Eu não estou nem colocando Jesus aqui, porque Jesus é um negócio até, né, indimensional para a nossa percepção. Mas quantos corações que evoluíram e dizem assim, você pode reencarnar em outro planeta, você pode estar em outro lugar. Não quero não. Sabe por quê? Porque eu tenho alguns afetos que estão na Terra ainda, eu estou esperando por eles. Quer dizer, é um amor que tudo espera. É um negócio, né, é um negócio diferente, não é um negócio normal. Né?